Nós gostaríamos, amados irmãos e amigos, de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Amós, no Velho Testamento, profeta Amós, louvado seja Deus, no capítulo de número 4. Capítulo de número 4 do profeta Amós, onde está escrito na parte B do versículo, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vou repetir, é um versículo, segunda parte do versículo, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto sagrado servirá de base para a nossa meditação nessa noite. E nós queremos, portanto, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade e a exortação que vem através do profeta Amós para as nossas vidas. Ela é muito atual, é muito de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo momentos de profunda apreensão. As pessoas estão, de fato, extremamente apreensivas com tudo isso que está acontecendo, né? Aí, eu e você estamos, a cada dia, ouvindo uma notícia mais aterradora do que a outra. E muita gente estava vivendo, nos dias atuais, sem o menor compromisso com a eternidade. Na realidade, as pessoas não estão, num linguajar bem popular, nem aí com todo o que estava acontecendo no mundo. As pessoas não estavam pensando na eternidade. As pessoas não estavam pensando nos valores eternos, na vida eterna, não estavam pensando em absolutamente nada que diz respeito a viver eternamente com Cristo. Mas, diante dos fatos aterradores que têm nos assolado, a nossa vida foi impactada, com certeza, por esses fatos. Nós fomos forçados a pensar em uma realidade que, para a maioria das pessoas, é extremamente distante. A maioria das pessoas viviam como se não fossem morrer. A maioria das pessoas ignoravam completamente a ideia de um dia se encontrar com Deus. A ideia de um dia Jesus Cristo voltar para estar buscando a sua igreja. E as pessoas, então, viviam como nos dias de Noé, como diz a Bíblia. Casavam-se, davam-se em casamento, as pessoas planejavam as férias, planejavam os feriados, planejavam, quando muito, né, uma cirurgia, planejavam comprar uma casa de praia, uma casa de campo, um carro novo. Mas a maioria das pessoas não se preparava adequadamente para esse evento que é certíssimo na vida, na existência de todo ser humano. Que evento é esse, pastor? Esse evento é a morte. Esse evento é a morte, né? Então, nós precisamos entender que não está no nosso plano, né? Não está no nosso plano fazermos essa escolha, querendo nós ou não, um dia nós teremos que estar diante de Deus. E esse evento que nós desejamos que seja adiado por muitos e muitos dias, eu não conheço ninguém em sã consciência que diga, não, eu gostaria de morrer hoje, né? Todos nós queremos viver, até porque Deus não nos criou para morrermos. A morte é uma consequência do pecado. A morte é o salário do pecado. Quando Deus nos criou, nós não fomos criados para morrermos. É por isso que a gente se
ressente tanto, resiste tanto à ideia de morrermos. Então, nós nos preparamos para muita coisa nessa vida. Mas a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a todos nós está ordenado morrerem uma só vez. E Jesus mostrou que isso era tão necessário, tão real, que ele veio até a terra, tomou a forma humana, subiu ao Calvário, levando às suas costas uma cruz pesada, e nela ele foi crucificado para ali morrer por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Portanto, nós precisamos entender que esse encontro com Deus não é algo que nós possamos deixar de lado, não é algo facultado. Pelo contrário, é algo obrigatório. Não existe possibilidade de nós não nos encontrarmos com Deus. E é por isso que, na Bíblia, nós temos aí muitos indicativos de que, realmente, a vinda do Senhor Jesus também é outro momento onde nos encontraremos com Jesus. A Bíblia diz que a vinda do Senhor, lá em 2 Pedro, segunda carta universal de Pedro, no capítulo 3, versículos 9 a 10, diz assim: ele vem e vem como ladrão, quando ninguém espera. E Pedro diz que alguns ainda julgam a sua vinda demorada, a sua vinda tardia, mas a gente sabe que ele vem, e que ele não vem atrasado, ele vem no tempo certo. E ainda mais, no último capítulo da Bíblia, no capítulo 22 e versículo 20 do livro de Apocalipse, ele diz assim: certamente venho sem demora. E muitos já se colocaram nessa posição de dizer que o Senhor estava demorando, até que a Bíblia vem nos esclarecer que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Louvado seja Deus. E aí, eu e você, às vezes, julgamos que está demorando a vinda de Jesus, mas a sua vinda é certa. A sua vinda é certa, o dia do Senhor é inevitável, quer nós aceitemos ou não aceitemos. Se nós não formos colhidos pela morte, nós seremos convidados a estar na presença do Senhor, de uma forma ou de outra. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia nós estaremos diante dele. Um dia, eu e você, quer queiramos ou não, nós não podemos escapar. A Bíblia diz que isso vai acontecer, porque ao nome de Jesus se dobrará todo joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo escreveu aos Filipenses e assim se coloca diante de nós, louvado a Deus. E por isso nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Ninguém ficará de fora. Vocês já devem ter ouvido por esses dias, estão no mesmo barco, né? Quando, na verdade, na situação que nós vivemos, boa parte das pessoas, a gente sabe que não está no mesmo barco. Mas nós estamos sob o mesmo mar tormentoso, o mesmo mar assombroso que tem trazido, com certeza, terror para muitas famílias, lágrimas, que tem trazido dores. Nesse mar todos nós estamos. Mas a gente sabe que alguns estão em iates, outros estão em veleiros, outros estão em jangadas, outros estão em pequenos botes, e tem alguns que estão se agarrando, talvez, num cavalete, numa boiazinha, para não afundar. Mas, assim como todos que estão no mar estão sujeitos, todos nós também estamos incluídos, e sabemos que no dia de nos encontrarmos com o Senhor, esse encontro será universal, vai afetar a todos. Vai afetar aos ricos, aos pobres, aos bons e aos maus. E é por isso que
na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E diz assim: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1 e verso 7 de Apocalipse, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram. Então, meus queridos irmãos, se há uma coisa que vai ser extremamente universal, que vai atingir a todos, é o encontro com o Senhor Jesus. Não haverá absolutamente ninguém que possa se excluir, ninguém que possa dizer eu não vi. Todos nós estamos aqui e vocês estão nos vendo, nós estamos vendo a vocês, né? Eu vejo alguns, outros eu estou vendo aqui, o pastor Marcelo, lá de Amontada, e alguns, pastor irmão Carlos da Silva, de Portugal, é de Madrid. Então, por esse aparelho, nós estamos conectados. E hoje eu estava em casa com a minha esposa, meu filho, e a gente vendo um telejornalismo, e ela estava com o celular na mão, eu também e meu filho também. Então, a vinda de Jesus, antigamente, a gente dizia assim, quando Jesus vier, a gente vai vê-lo certamente pela televisão. Mas, sabe, irmãos, cada dia que passa fica mais patente, como todo olho verá. Porque um acontecimento em qualquer parte do mundo, nessa aldeia global, ele se espalha rapidamente pelos smartphones, pelas TVs, pelas mais diversas mídias eletrônicas. Então, nenhum olho deixará de ver a vinda de Jesus. Não interessa as riquezas, os tesouros que as pessoas têm, o tráfico de influência, as artimanhas, os diplomas, os títulos. Nada disso pode nos livrar de nos encontrarmos com Deus. Algumas pessoas, às vezes, quando se vê em uma situação de aperto, nós temos visto isso na televisão, as pessoas corrompendo umas às outras, mas lá no céu não se aceita propina, como aqui na terra. Lá no céu não adianta você ter um conhecido, não adianta a carteirada, você sabe com quem você está falando, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não adianta se você aqui desprezou a fé, se você aqui fez completo descaso de tudo aquilo que diz respeito a Deus, não adiantará nada. Porque a Bíblia diz, importa que todos compareçamos perante o tribunal de Deus. E ali nós vamos prestar conta dos nossos atos. E nós vamos estar diante daquele a quem Deus estabeleceu para julgar o mundo com justiça. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Então, o profeta Sofonias, ele diz assim, aqueles que pesam prata serão destruídos. Ou seja, os poderes econômicos, as pessoas que são poderosas, os dirigentes do Fundo Monetário Internacional, os homens lá da Bolsa de Valores de Nova York, da Bolsa de Valores de Tóquio, não haverá absolutamente como se livrar. O presidente do Banco Central, da Unesco, o presidente da República, o presidente da Casa Branca, né? O presidente dos Estados Unidos, os mais fracos, os mais poderosos, os pequenos, os grandes, os nobres, os plebeus, todos nós estaremos envolvidos naquele encontro com o Senhor. É bem possível que muita gente não esteja ainda se atentando para essa grande realidade. É preciso que a gente saiba que ninguém ficará de fora. Então, diante disso, eu e você estar preparados.
Eu sei que muita gente começou a pensar sobre o encontro com Deus. Eu mesmo tenho um vizinho aqui que faleceu dessa pandemia. Conhecidos diversos. Chega a nos dar tristeza. E, naturalmente, eu posso dizer que me preocupei já muito com a vida eterna, com o meu destino eterno, mas nós sabemos que existem pessoas que não estavam nem aí, né? Agora, é preciso que a gente lembre que esse encontro é um encontro iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. E as pessoas, em geral, pensam assim: quando eu ficar velho, aí eu vou para a igreja. Quando eu ficar velho, então eu vou buscar Deus. Esse negócio de buscar Deus, esse negócio de religião, isso é coisa para gente velha. Eu ainda tenho muita força, muito vigor. Alguns dizem assim: ora, Jesus Cristo não vem tão cedo, muitos sinais ainda faltam se cumprir. É bom que a gente se lembre que o Senhor Jesus disse, como já citamos em Apocalipse, no capítulo 22 e 20, ele diz assim: eis que venho sem demora. Pedro nos adverte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorada. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Assim, Deus tratou com a humanidade ao longo dos anos. Mas lembrem-se, quando Noé começou a preparar a arca, as pessoas olhavam para ele e diziam: isso é coisa de velho, isso é um velho louco, não está vendo? Nunca choveu, por que que o mundo vai se acabar com água? E algumas pessoas dizem: Jesus nunca veio, por que que ele vai vir de novo? Ele já veio uma vez, ele não vem mais. As pessoas duvidam da palavra de Deus. As pessoas, na realidade, cuidam da sua vida exatamente como a geração de Noé. A Bíblia diz que antes do dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se, eles davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também as pessoas continuam suas vidas tomando decisões sem se aperceberem que a vinda de Jesus está próxima. E agora, nos dias atuais, as pessoas sempre deixavam de buscar a Deus quando estivesse na velhice, mas algumas pessoas estão indo sem estarem na velhice. Sem estarem na velhice. E é preciso, irmãos, que nós saibamos que a morte não está circunscrita aos velhos. A morte absolutamente não está restrita às pessoas de idades, ao grupo chamado de risco. Quantas pessoas nós já vimos que partiram nesses dias tão terríveis? Crianças, adolescentes, jovens, idosos também. Meus amados, a nossa vida, diz a Bíblia Sagrada, é como uma cadeia de prata. Vocês sabem, uma cadeia de prata, e o autor de Eclesiastes mostra que essa cadeia de prata se quebra com uma facilidade muito grande. Certa vez, eu assisti um julgamento de um jovem. Ele estava com a sua mãe no posto de combustível. E ele estava dirigindo o carro, ele é um rapaz muito alto. E chegou uma pessoa embriagada e começou a perturbar a mãe dele, desrespeitar a mãe dele. E aquele rapaz muito jovem falou, tentou coibir que aquele rapaz importunasse a mãe dele, e o rapaz não respeitou. Ele então se levantou e deu um empurrão, para que o rapaz percebesse, né? Já que ele não falando, não atendeu, e ao empurrar aquele rapaz, infelizmente, inafortunadamente, bateu simplesmente
com uma fronte numa pedra, naquele posto, e faleceu na mesma hora. E aquele rapaz estava diante do tribunal do júri para ser julgado por homicídio. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Aquele rapaz era um cristão. E eu nunca vi um promotor fazer uma defesa tão bem feita. Pediu o arquivamento daquele processo. Porque ele não teve a intenção absolutamente de excidar, de assassinar aquele rapaz. Ele apenas protegeu a sua mãe. E como as pessoas brincam às vezes, ele era morredor. Levou uma quedinha, bateu com a cabeça e morreu imediatamente. Eu dirigi uma igreja e tinha lá um crente. E ele, um rapaz trabalhador, chegou de Pernambuco. E ele levou uma queda do 2º andar. Me chamaram, eu fui para o hospital, Instituto Dr. José Frota, assistência municipal aqui de Fortaleza. Chegando lá, estava o Francisco. Todo como é que se diz? Contido com aquelas peças que os socorristas colocam. E eu digo, oh meu Deus do céu, quando disseram que ele caiu do 2º andar, eu digo, pronto, está só os pedaços. E ele lá, sofrendo, né? E então levaram para uma tomografia. Sabe quantos ossos ele quebrou, irmãos? Nenhum. Nenhum. Ele era resultado das minhas orações. Eu estava dirigindo a igreja que a jovem, a senhora que tocava os hinos, ela só chegava na hora da pregação, porque ela trabalhava até tarde. E eu comecei a orar pedindo a Deus que mandasse um tocador. E aí ele mandou esse rapaz, veio de Pernambuco, se congregou, hoje é um homem casado, com filhas, e vive bem, graças a Deus. Tem a sua casa, Deus deu a ele tudo que a gente deseja, né? Deu esposa, deu filhos, deu uma residência, um trabalho, uma profissão. Mas a nossa vida, ela pode perfeitamente encerrar de uma hora para outra. Nós não sabemos quanto tempo nós estaremos vivos. E é por isso, é imprescindível que nós nos preparemos para nos encontrarmos com Deus. E esse encontro com Deus, ele está muito próximo. Quantas pessoas adiaram esse encontro e depois lamentaram, acharam que tinham muito tempo? É por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E quando a gente dizia isso, alguns ainda achavam, né? Achavam que tinham muito tempo e continuavam andando pela porta larga, continuavam fazendo aquilo que a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade do inimigo. Quando Jesus nos adverte em Lucas capítulo 13, 24 a 28, ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão. Irmãos, precisamos entrar por essa porta de oportunidade que Deus está colocando diante de nós. Jesus disse, se alguém entrar por mim, será salvo. E ele não disse alguma característica especial para os que deveriam entrar naquela porta. Ele disse, se alguém entrar por mim, será salvo. A porta da graça de Deus está aberta. Ele não discrimina a ninguém. Às vezes, nós, os homens, cerramos a porta para alguém. Às vezes, nós não somos tão receptivos, não amamos como deveríamos amar. Mas o Deus que nós estamos falando, ele não fecha a porta para você. Enquanto ele disser que a porta está aberta, você pode entrar por ela. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, entrará, sairá e encontrará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse encontro com o Senhor, ele pode acontecer e vai acontecer de forma inesperada, de forma repentina. Ora, amigos nossos, pessoas queridas nossas, que nós tínhamos planos de abraçar, de comer alguma coisa junto,
tomar um chazinho com biscoito, ou mesmo irmos à casa dessa pessoa para dar um abraço, ou até para brigar, né? Porque tem gente que gosta de brigar com os amigos, né? Para discutir alguma coisa. Mas, infelizmente, esse foi adiado para a eternidade. Porque a nossa vida, ela pode se encerrar a qualquer momento, independente da pandemia, independente de qualquer enfermidade. Simplesmente a cadeia de prata se quebra e aí a gente parte dessa para a eternidade. Por isso, importantíssimo que nós estejamos preparados para nos encontrarmos com Deus. Além disso, é preciso que a gente se lembre da advertência de Jesus, registrada no Evangelho, segundo escreveu o evangelista, capítulo 24, versículo 27, ele diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Em outro momento, Paulo diz que a vinda do homem vai ser no abrir e fechar e, de repente, ilumina o céu. Quem prevê? Às vezes a gente ouve o trovão e espera o relâmpago, mas você não sabe exatamente a velocidade que ele vai aparecer. É sempre de repente. Então, assim também será o dia do Senhor. Nós não sabemos quando virá. O Senhor Jesus falou de muitos sinais que antecederiam a sua vinda. Falsos cristos, falsos profetas operando sinais e maravilhas, guerras, rumores de guerras, pestilências, fomes, terremotos, o esfriamento do amor, muitos sinais nós já temos visto. São terremotos terríveis que aterrorizaram o Haiti, a cidade do México, o Chile, tantos outros, o Japão. Nós temos visto prejuízos enormes, nós temos visto muitas pragas, e agora nós estamos vendo essa pandemia com efeitos incalculáveis, imprevisíveis. Portanto, meus amados irmãos e amigos, precisamos acordar. Se ainda não acordamos, precisamos acordar. Não acordar para ficar com medo, não acordar para ficarmos completamente desesperados, mas acordarmos para nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: ele virá como um ladrão. E Jesus explicou: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, que sua casa fosse arrombada, e vós apercebidos, porque a hora que não cuidar do homem virá. Louvado seja Deus. As pessoas dizem, eu não sei se em todo o país se diz isso, mas aqui no Brasil se diz que o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão rouba. E quantas vezes a gente deixa o prejuízo acontecer para depois resolver? Mas nós somos chamados por Deus para que estejamos preparados para nos encontrarmos com Deus. A Bíblia diz, a Bíblia diz que muitos buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. É preciso que a gente saiba que muitos chorarão amargamente e imensamente, como quem chora pela morte de um filho único. É assim que disse o profeta Zacarias, porque o Senhor virá. E todos nós já ouvimos falar, pastor Max, da maneira como Jesus virá. Ele virá em um momento e muitos estarão despreparados. E aí vão amargar, vão estar irremediavelmente perdidos. A Bíblia diz que aquele dia será de indignação, de angústia, de alvoroço, de desolação. Algumas pessoas já fizeram algumas encenações que, de repente,
Do jeito que a Bíblia diz, dois estarão juntos numa cama, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas estarão no moinho, uma será deixada, outra será levada. Aquele dia vai ser um dia de escuridão, um dia de nuvens, de densas trevas, tudo isso. As pessoas, quando acontece uma tragédia, as pessoas começam a ficar mais sensíveis. Até pouco tempo atrás, você ligava o jornal e ele só falava em Brumadinho, em Brumadinho, em Brumadinho. Era Brumadinho. E diretamente esse assunto foi tomando conta das pessoas. Aí vem outra desgraça. Me parece no Rio de Janeiro, não sei se Teresópolis ou foi Petrópolis, as inundações em Minas Gerais, outras inundações. E as pessoas, então, quando passa a catástrofe, as pessoas vão esquecendo e vão se ocupando de outras coisas, perdendo a indignação. Mas eu gostaria de dizer a você que a Bíblia diz que o Senhor vai assentar no seu trono e vai separar os homens uns dos outros, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E a Bíblia diz que ele julgará por um segundo as suas obras. E aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão banidos da sua presença e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde já se encontra o diabo, a antiga serpente, a besta, seus adoradores e o falso profeta. Então, é momento de nós buscarmos ao Senhor. É momento de nós estarmos preparados para nos encontrarmos com Deus. É momento de nós estarmos em comunhão com Deus. Então, nós precisamos agir diante disso. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se coloca como uma alternativa exclusiva. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há como você estar sem Jesus e sem Jesus estar na sua vida e você está no caminho. Fora da verdade que é Jesus. Certamente você já ouviu as pessoas dizendo, não importa o caminho, todos os caminhos, todos os caminhos, todas as portas levam a Deus. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse diferente disso. Ele não disse qual era a igreja que salvaria, mas ele disse que o caminho era ele. Louvado seja Deus. Ele é a porta. E por mais que você tenha uma religião excelente, respeitável, uma filosofia de vida maravilhosa, uma liderança religiosa especial, Jesus, somente Jesus morreu para nos salvar e nos dar vida com abundância e a vida eterna. E é isso que Timóteo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa é a porta, esse é o caminho. O caminho não são os meus esforços, os seus esforços. E por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguiríamos nos salvar a nós mesmos. Existem muitas pessoas que estão procurando salvação em outros nomes, mas a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por Jesus é que seremos salvos. Louvado seja Deus. Mas, pastor, eu já tentei me apegar a Jesus e eu estou achando tão difícil. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus nos promete, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu posso te dizer com toda certeza, se você se afastou do Senhor, não foi porque o Senhor quis se afastar de você. Se você se afastou do Senhor, foi por decisão própria. Ele te recebe de braços abertos. Não importa a maneira como você tem vivido. Não importa o que você tem feito até o momento. A Bíblia diz, vinde a mim. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, se você se encontra cansado, se você cansou
de viver essa vida longe de Deus, é hora de você se colocar diante do Senhor. Se você cansou de viver uma vida afastado de Deus, sem ter compromisso com Deus, a oportunidade de você receber Jesus. João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tome essa decisão nesse momento, agora mesmo, hoje. Entre agora pela porta estreita e receba os benefícios da salvação. Muitas pessoas se acham importantes. Muitas pessoas se acham donas da verdade. Entregue-se nessa oportunidade. Se coloque nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do meu reino, que é a fundação do mundo. Um amigo meu sempre me contou essa história nas suas pregações e eu pude conhecer essa cidade e essa pessoa. Havia um homem numa cidade do interior do Piauí, divisa com o Maranhão. E esse homem, ele tinha uma oficina de consertar bicicletas. E ele aceitou a Cristo. Era um homem simples. E então aquele homem aceitou a Cristo e um dia o homem mais rico daquela cidade, dono de uma loja grande, ainda existe essa loja. Loja hoje modesta, mas na época uma loja muito grande. O prédio continua grande. Casa Lacerda. E o senhor, dono da loja, se colocou ali diante daquele senhor bem humilde, né? E ali se colocando, ele disse assim: seu Fileno, o nome desse cidadão que aceitou a Cristo era Fileno. Ele disse: Fileno, rapaz, eu soube que você agora entrou para a lei dos crentes. Fileno, rapaz. Olhe, Fileno. Fileno, você vai acabar perdendo o que você não tem, Fileno. Tenha cuidado, Fileno. E o seu Fileno, um homem muito simples, humilde, disse: é mesmo, seu João. Parece que era João Lacerda o nome do homem. Seu João, é verdade, eu estou entendendo, eu agradeço o seu conselho. Ele disse: olhe, aí o homem se encheu e disse: olhe. Então ele apontou para o rio Parnaíba: olha, daqui até lá à beira do rio, beirando a estrada, essa terra é toda minha. Ele disse: olha, aí apontou, daquele lugar ali, do começo da cidade, até chegar na fazenda de fulano de tal, aquela terra é toda minha. Aí ele disse: ainda tem aqui para trás, aqui atrás da minha loja, 3 quilômetros depois, começando. Aí ele já tinha apontado praticamente para os 4 pontos cardeais, dizendo que tinha posses em todo lugar. Aí o seu Fileno disse assim: seu João, apontou para cima e disse assim: e para cá, seu João, o que o senhor tem? Aí o seu João baixou a cabeça, não teve argumentos, e disse: isso aí é com Deus. Isso aí é com Deus. O seu João já faleceu, eu não sei qual o destino da vida dele. Mas o seu Fileno, eu fui ao Piauí há mais ou menos uns 10 anos atrás, ele estava vivo, testemunhando de Jesus com a sua família, a sua esposa, todos dois já idosos. Mas eles guardaram a fé. Eles estavam preparados para se encontrar com Jesus. Eles estavam ali dando testemunho de que vale a pena servir ao Senhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, nessa oportunidade, a Bíblia Sagrada diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra, mas passou da morte para a vida. Então, nós vamos orar agora. E se você não se encontra preparado para se encontrar com Deus, ou porque Jesus venha buscar a sua igreja hoje, ou porque a sua vida não está condizente com o padrão que Deus requer de cada um de nós, então você se coloca agora na balança do Senhor. E pode ter certeza, se coloque integralmente. Deixe que o peso
que você sente na sua vida seja suportado pelo Senhor. Foi o que Jesus disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Troque o seu fardo pesado, pelo fardo leve de Jesus. Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não pense que servir a Deus seja algo pesado. A Bíblia nos ensina, diz assim, os seus mandamentos não são pesados. Pode ter certeza, quando você tem Jesus morando na sua vida, os mandamentos deles não são pesados. Louvado seja Deus. É por isso que Davi diz assim, o meu prazer está na lei do Senhor. O 19 é o salmo mais longo da Bíblia. É o salmo que fala sobre a excelência da palavra de Deus. E você vê como era prazeroso para Davi servir ao Senhor.